The broadcast is now starting. All attendees are in Oi, listen-only pessoal, boa mode. noite. Estou muito feliz e, para dizer a verdade, estou super excitado porque eu não tenho muita experiência nessas palestras online e, essa é, acho que a quarta, quinta vez, e é uma sensação estranha, porque sempre que eu falo, eu vejo as pessoas, vejo o rosto das pessoas. Então, eu quero pedir para vocês postarem comentário, fazerem perguntas, que o meu braço direito, o Igor Medeiros, está aqui comigo e ele vai mediando a conversa para a gente poder fazer uma conversa, uma palestra do jeito que vocês querem, bem à la carte para vocês. Eu estou aqui no meu escritório, esse monte de guitarras aqui são as minhas guitarras prediletas. Para o pessoal apaixonado, ali é uma Gibson Les Paul Custom, tem uma Zaganin, tem uma Fender, tem uma Gretsch, quase o mesmo modelo que o George Harrison tocava, e essa é uma das minhas paixões. Hoje nós vamos falar sobre conquistar vitórias impossíveis. E eu preciso compartilhar com vocês que a minha vida tem sido derrotas patéticas e vitórias impossíveis. Muitas vezes as pessoas falam assim: puxa, tudo que o Chiniachik faz na vida dá certo. E eu quero falar para vocês que não é assim, não. Tem, sei lá, metade dá certo, metade não dá certo, só que, obviamente, acaba aparecendo na lista dos mais vendidos as ações que deram certo, as ações que as pessoas aplaudem. E algumas vezes, quando não dá certo, a gente está na mídia e as pessoas veem, né? Eu lembro quando eu fui ser o médico do Comitê Olímpico Brasileiro na Olimpíada de Sydney, e a delegação trouxe muitas medalhas, 17 medalhas, foi um recorde, mas não trouxe a tal da medalha de ouro, né? Então, o pessoal me culpava, dizia: puxa, foi o Chiriachi que não trouxe medalha de ouro. E muitos amigos falavam: pô, mas que injustiça, né? E eu falava assim: olha, gente, eu preciso aprender na vida que eu preciso ter claro, né? Falando é fácil, vivendo dá mais trabalho. Que se eu ganho, eu sou recompensado. Se eu não ganho, eu sou punido. E a gente tem que, na vida, aprender que é gostoso quando a gente é recompensado e é justo quando a gente é punido, né? E eu brinco, eu falo assim: olha, se o Brasil tivesse trazido umas 4, 5 medalhas de ouro, que poderia mesmo, eu falava assim: olha, eu não vou fazer palestra aqui no bairro de São Paulo se não fosse de helicóptero, né? Lógico que brincando, porque nem tem graça. Mas lógico que o preço da palestra subiria, que a gente seria mais valorizado. E, como não trouxe as medalhas de ouro, as coisas deram errado. E aí os meus amigos me perguntavam, né, como é que era isso, né, ser criticado no Fantástico, ser criticado no Jornal Nacional, ser criticado, até fui ironizado no Cacete Planeta, fui criticado na Veja, né? Eu dizia que a diferença de ser famoso é que a fofoca sobre a gente sai na Veja, né? Porque fofoca todo mundo tem e alguns de vocês sabem que a gente vive essa vida assim meio sem ter possibilidade de fugir, né? Nossa, que legal, poxa, um monte de gente colocando aqui as opiniões, Sérgio, Giovanni, Luiz, Adalberto, Walter, legal. Gente, estou com dúvidas, boa noite, telefone, estou sem som, vou aumentar aqui o volume, bom, então vamos começar a falar de vitórias impossíveis e de como conquistá-las, né? Embora, gente, deixa eu avisar vocês, está no jogo, e é importante a gente estar no jogo. Não fiquem com medo das derrotas. Não é gostoso, ninguém celebra, mas faz parte. Eu lembro que uma vez eu fui lançar um livro, já faz um tempo, em Porto Alegre, e agenda lotada, né?
E aí eu desci do elevador do Plaza São Rafael e tinha um garoto, uns 24 anos, e ele falou assim: Doutor Roberto, eu sou jornalista do jornal tal, e o meu chefe falou que eu tinha que ter uma entrevista exclusiva com o senhor, que eu desse um jeito. Então eu vim aqui, soube que o senhor estava no apartamento, e fiquei esperando o senhor descer. Dá para o senhor me dar uma entrevista daqui até o carro do seu assessor de imprensa? Eu falei, tá bom. Aí ele fez uma, duas, três perguntas, eu até fui andando mais devagar, porque eu sabia que também que o meu assessor de imprensa estava com tempo limitado. E aí, quando eu cheguei no carro do assessor de imprensa, eu falei, doutor Roberto, que bom que o senhor me deu essa entrevista, porque eu estava morrendo de medo de não ter conseguido. Né? E aí eu peguei e falei, olha, deixa eu te falar, muitas vezes você vai esperar na porta do elevador e as pessoas não vão aparecer, ou outras vezes elas vão aparecer, algumas vezes elas vão dar entrevista, outras vezes não vão dar entrevista, mas você não pode deixar que o medo de não receber a entrevista faça com que você não faça nenhuma entrevista. Então, na vida de qualquer campeão tem derrotas. E essa certamente é uma atitude dos campeões. Né? Os perdedores, tem perdedor que pensa assim, eu sempre vou perder. Tem perdedor que pensa assim, eu sempre vou ganhar. E o campeão, ele fala o seguinte, eu posso ganhar e eu posso perder, deixa eu ver o que eu vou fazer para não perder, e se perder, como que eu vou procurar solucionar a situação. Então, eu quero convidar vocês a refletir sobre isso. Tá? O pessoal que está escutando com o celular, com o computador, escreve sobre isso. Né? Assim, embora, deixa eu já adiantar que vocês vão receber um presente, nós estamos gravando essa palestra e depois nós vamos mandar o link para todos vocês que se cadastraram, que estão ajudando a gente a divulgar o livro Loucos por Viver. Então, vamos para os slides e vamos começar a palestra. Bom, então hoje eu quero falar sobre os segredos de conquistar vitórias impossíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ter nenhum segredo que seja aquele segredo, que seja assim, aquela varinha mágica, que seja. O que eu vou fazer? Eu quero reforçar pontos fundamentais na história para vocês conquistarem uma vitória impossível. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que tem momentos na vida da gente que nada dá certo. Putz, sabe, existem semanas que a gente se mata, nada dá certo. Deixa eu falar, isso não é só na sua vida, isso não é só na vida do seu irmão, do seu chefe, do seu sócio, do seu pai, isso acontece na vida de todo mundo. Tem momento que nada dá certo, que nada funciona, e meu filho Arthur, ele tem uma teoria, e a teoria dele é bem diferente da teoria que todo mundo fala, e eu não sei se eu levo ela tão a sério, mas acho que merece pelo menos uma reflexão. O Arthur fala assim, pai, tem semana que nada dá certo, né? E tudo que a gente começa dá mais errado. Então, a nossa tendência nesse período é de batalhar, 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 batalhar. E tem outros períodos que tudo dá certo. Tudo dá certo. A gente começa um projeto, lota, você lança um prato no seu restaurante, lota, você, cabeleireiro, faz um novo penteado, fica maravilhoso, sensacional. E o Arthur fala assim, a nossa tendência quando está dando tudo errado é se matar para fazer um resultado razoável. E a gente acaba relaxando quando está dando tudo certo, porque está dando tudo certo. Aí, e ele fala assim, eu acho que a gente tem que fazer o contrário. Quando está dando tudo errado, está dando tudo errado mesmo, e um dos motivos que está dando errado é que a gente fica preocupado, tenso, estressado, nervoso, angustiado. Então, para de lutar. Sai, pega um cinema, relaxa, vai comer uma pizza e deixa você se acertar e automaticamente o movimento dos resultados vai acabar se encaixando e as coisas se resolvendo. Agora, quando tudo estiver dando certo, aí é a hora de você ficar sem dormir. Aí é a hora de você batalhar, porque não é que o movimento de fora, que a economia de fora, macroeconomia,
está tão sensacional assim. O que está acontecendo é que você está com uma concentração, um foco, uma determinação. E nesse estado mental, é hora de você partir para cima e de você conseguir fazer os resultados acontecerem. E o que a gente faz, né, quando tudo está dando errado? Né? Bom, tem a dica do Arthur, é uma dica heterodoxa, mas que eu acho que merece uma reflexão. A primeira coisa que eu quero falar para você é cuida dos diálogos internos. Essa é a primeira coisa, porque todos nós temos uma vozinha de um diabinho dentro da nossa cabeça e uma vozinha do anjinho. E deixa eu falar para você, essa voz dentro da cabeça da gente é uma desgraça. Para vocês que estão me acompanhando na minha página, Roberto Chiniachik, página oficial do Facebook, vocês estão vendo que eu estou criando um movimento em cima desse movimento do Brasil de procurar mudar esse estado de coisa, sabe? Fazer alguma coisa contra esse absurdo de violência, esse absurdo de corrupção, esse absurdo da educação, da insegurança. E tem uma coisa que me chama a atenção, né? Hoje é quarta-feira, 20 horas e um pouquinho, estou sem meu relógio aqui, deixa eu ver que horas que é, 20h18. Hoje, quarta-feira, tanto o governo de São Paulo quanto o governo do Rio de Janeiro baixaram a tarifa do ônibus. De verdade, a gente sabe que baixar a tarifa do ônibus tem uma série de possibilidades negativas. Né? Então, vai lá o político A, o político B e fala: mas a gente vai ter que tirar 200 milhões dos hospitais, nós vamos ter que tirar 200 milhões da educação, nós vamos tirar 200 milhões da segurança. Aí as pessoas lá na minha página oficial falam assim: Roberto, eles estão ameaçando, já já eles vão se vingar, já já eles vão criticar. O que adiantou resolver isso? O problema da roubalheira continua, o problema desses partidos políticos corruptos continua. O que essas pessoas estão manifestando nas suas opiniões? Estão manifestando o diabinho, dizendo assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje, essas pessoas estão falando para mim: Roberto, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas daqui meia hora, quando essa pessoa falar assim: puxa, você poderia entrar na faculdade, esse diabinho fica assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando esse rapaz que está apaixonado por uma moça fala assim: puxa, eu vou ligar para ela, vou dizer que eu estou apaixonado por ela, o diabinho fica lá: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E é interessante porque essa mesma pessoa que fica não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, falando, se ela está na frente de um psicólogo, o psicólogo vai assinalar isso para essa pessoa: olha, o seu jeito de falar mostra que o seu diálogo interno, as frases que você fala para você, elas são muito negativas, elas são muito autodestrutivas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nos momentos de angústia, de desespero, de tristeza, é olhar o que a gente fala para a gente. Né? Então, por exemplo, a pessoa foi demitida. Aí ela fala assim: tá vendo? Teu chefe te sacaneou, tá vendo? Você foi um trouxa, tá vendo? Você foi um trouxa, tá vendo? Você confiou em alguém que não confiou. Quanto mais você estiver na sua mente, no seu processo mental, falando para você frases negativas, mais você vai atolar. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam parando tomando o remédio para dormir, para ver se para com o diálogo interno, antidepressivo. Não estou dizendo para você não tome remédio para dormir, tome se precisa, se o médico prescrever, tome antidepressivo. Mas observe que você tem que cuidar do que você fala para você, porque esse é o começo. Então, quando você olhar para os seus atos, para a sua maneira de falar, pensa que isso é o que você está vivendo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim: o Brasil é um país que só os ladrões ficam ricos. Pô, essa frase mostra que lá dentro
Você está falando para você: "Olha, se você quiser ser rico, você vai ter que ser ladrão". Então, você acaba ficando pobre como uma maneira de não virar ladrão. Eu gostaria de dar para você uma tarefa mesmo de autoobservação, sabe, que é a tal da meditação, né, a Vipassana, que é uma meditação oriental, ela é exatamente isso. Fica parado 5, 10 minutos, fecha os olhos e simplesmente observa as vozes na sua cabeça. Então, as vozes da sua cabeça, e quando você para assim, ai, para que fazer isso? Nossa, estou atrasado, preciso ir no banco. Ah, esqueci de ligar para minha mulher. Ou, puxa vida, meu filho, eu não coloquei a merenda para ele comer na escola. Pô, aí você começa a falar, puxa vida, ah, a vida não presta, a vida não vale a pena. Então você começa a observar. Para isso que é muito legal, eu procuro todos os dias, pelo menos 10, 15 minutos, sabe? Fechar os olhos, ficar com as costas retas, né? As costas eretas, e, e ficar escutando o que eu estou falando para mim. Porque se esse diálogo for negativo, ele vai interferir em tudo que eu faço e que eu penso na minha vida. A partir daí, gente, só quando você limpar a sua cabeça das vozes negativas, que você perceber que você está em paz, que você está centrado, que você está legal, aí é fundamental você definir a sua meta. Então, pegar um exemplo. Você está mergulhado em muitas dívidas. Mergulhado em muitas dívidas. Vê, primeira coisa que bate na cabeça da gente quando as pessoas estão com muita dívida é o seguinte: essa dívida está sem fim, o banco vai cada vez mais aumentar os juros, e eu cada vez mais vou me afundar, e eu cada vez vou mais me enterrar. Tá? Aí você vai falar assim: Roberto, você conhece isso de tanta gente que você orientou? Não. Tiveram momentos na minha vida, e eu vou dizer para você, não foram poucos. O meu filho mais velho chama Leandro. Leandro tem paralisia cerebral. Então, várias internações do Leandro, a conta ficou altíssima. E, e aí, algumas vezes eu tive que pegar dinheiro no banco, né? E quando os juros era muito alto, né? Então você vê que você vai mergulhando cada vez mais no desespero, né? Então é nessa hora do desespero que você tem que definir uma meta, sabe? Então, às vezes é legal você ter um amigo, vamos pegar esse exemplo de finanças pessoais, às vezes é legal você contratar, né? Mas, Roberto, eu tenho dívida. Mas contrata um advisor, um financial advisor, alguém que vai te orientar financeiramente, porque essa pessoa que vai te orientar financeiramente, ela vai te dar dicas concretas. Por exemplo, sabe, você negocia com o banco a sua dívida. O sujeito do banco, ele é treinado, sabe? Ele é treinado com a mesma estrutura e organização de um neurocirurgião para ganhar de você a negociação. Então, sabe, é a mesma coisa do que se você jogar bola, você for o zagueiro que vai marcar o Messi. Quer dizer, todo o trabalho físico, mental, tático do Messi é para jogar bola todos os dias. Você joga bola uma vez por semana, às vezes tem semana que você não joga. Então, sabe, você vai negociar a sua dívida, você vai negociar contra gente que é treinada mesmo para te derrubar. E você tem direitos. Então, às vezes, você colocar um advogado para negociar sua dívida, você ganha muito. Porque o seu advogado, ele sabe, conhece a lei, sabe o que, que o outro pode cobrar, não pode cobrar. Mas sempre tem uma meta. Eu ontem conversava com um amigo do coração, grande mesa-tenista, chamado Hugo Yama, né? E aí a gente estava conversando sobre a vida, né? E o Hugo falou uma frase muito bonita, né? Ele estava contando para mim que dos 11 aos 17 anos, os pais dele, principalmente o pai, exigia que ele fosse bem na escola. E o treinador dele, chamado Maurício, exigia que ele treinasse 8 horas por dia.
Imagina, você com 11 anos treinando 8 horas por dia. E aí ele falando, né, que durante tantos anos de carreira, 30 anos de carreira praticamente, ele viu muita gente de talento, mas ele vê até hoje ele é técnico da seleção brasileira de tênis de mesa feminino, ele via atletas que falavam assim, eu vou treinar, eu vou me dedicar e vou ver aonde eu chego. E outros atletas que falavam assim, não, eu vou disputar um campeonato mundial. A pessoa que define uma meta, ela chega muito mais longe da pessoa que fala, eu vou treinar e ver o que acontece. Então, não importa o que for na sua vida. Se você, por exemplo, for um artista que produz slides, você não pode chegar e falar, vou fazer o máximo de slides por semana, ou por mês, ou por ano. Você tem que falar, eu vou fazer 5, 10 jogos de slides por mês. Ou seja, você tem que avisar seu cérebro que isso é o que ele vai ter que fazer. Quando você definir a sua meta, é muito importante você divulgar para as pessoas a sua meta. É fundamental. Sabe, falar que essa é a sua meta. E, principalmente, você está proibido, pelo Roberto Chiniachik, de ter vergonha da meta. Eu vou dar 2 exemplos que me chamam muito a atenção. Às vezes, eu tenho amigas, colegas, que quando essas pessoas estão sozinhas conversando comigo, com 2, 3 pessoas, elas falam assim da vontade que elas têm de casar, né? Frequentemente elas falam, nossa, estou cansado dessa vida de diretora de multinacional, queria casar, queria ter filhos, queria ter uma vida de madame, né? E elas têm condições porque acumularam muito dinheiro. Quando essas mesmas pessoas estão no grupo, elas falam assim, eu adoro ser solteira, não quero esse negócio de marido, de filhos enchendo o saco. Eu acho ridículo essas mulheres que ficam penduradas no marido. Eu olho e vejo o seguinte, elas tiveram vergonha de assumir o desejo delas, a vontade delas. E a meta, que seria a meta delas, já começou a matar, já começou a matar. Eu vejo muitas vezes jovens que estão conversando comigo e falam assim, puxa, sabe, Roberto, às vezes eu vou em projetos sociais que tem jovens carentes, né? E o sujeito quer ter um emprego, quer fazer a faculdade, quer ter seu carro, né? Então ele fala, pô, Roberto, como é que eu faço? Eu queria ter uma carreira, arrumar um emprego, subir, fazer a faculdade, né? Legal. Quando ele está no meio do grupo, ele fala assim, porque esses burgueses que querem carro, que querem casa, não percebem a importância da liberdade, a beleza da liberdade. Eu falo, matou. Então, uma vez que você tenha uma meta, um objetivo, um desejo, é importante você ter orgulho dessa meta, sabe? Porque você não pode deixar aquelas vozes na cabeça que eu acabei de falar destruir você. Não pode. Por quê? Porque não tem a mínima força uma meta que a pessoa não tenha orgulho. Eu, quando tenho meta, por exemplo, estou eu aqui com a minha meta, está escrito na minha parede, está escrito em vários lugares. Eu estava com quase 92 quilos, agora estou com 82 quilos, perdi 10 quilos e preciso mandar embora para o universo mais 2,5 kg. A meta escrita, sabe assim? E, eu, inclusive, postei lá no meu Facebook, na minha página oficial, a balança, né? Falando que eu estava começando a trabalhar meu corpo, e aí eu marquei a balança, acho que estava marcando 83 quilos. É fundamental o orgulho. Bom, quando você definir o seu objetivo, defina a sua estratégia. Ou seja, como que eu vou realizar isso que eu quero realizar? Eu vejo que, infelizmente, a maior parte de nós brasileiros, nós somos muito impulsivos. Sabe, eu lembro da minha irmã, a Roseli, embora ela seja diretora-geral da Editora Gente, ela é arquiteta de formação e ela trabalhava com arquitetura. E eu lembro que ela estava
construindo uma casa para mim, e aí ela falou uma frase, né, assim, Roberto, gasta tempo, discute tudo, porque papel é barato, parede é caro. Então, o que eu vejo? Às vezes eu converso com uma pessoa e aí eu dou uma sugestão, por exemplo, poxa, acho que seria legal você pensar num restaurante. Eu só estou falando para ela você pensar num restaurante. Eu estou dizendo ser objetivo, marcar, definir como objetivo. Eu olho à noite, a pessoa já está comprando terreno. Falo, pô, não gastou nada com planejamento, não gastou nada para ver se era isso mesmo que essa pessoa queria, não gastou, não se preocupou de organizar. E essa impulsividade brasileira, ela faz a gente perder muita energia, perder muita autoconfiança, faz a gente perder muito a nossa imagem, porque a gente toda hora está passando uma imagem que a gente não sabe o que é, que a gente está dando volta que nem o cachorro ao redor do rabo. Então, você determinou a meta, olha bem, é a sua meta, conversa com essa meta, sobre essa meta com um monte de gente, com um monte de gente. Então, por exemplo, você tem um filho lá nos 16, 17 anos que está querendo, precisando definir que faculdade que vai fazer. Tem gente, tem pais que falam assim, coloca numa orientação vocacional. Eu sou contra. O que nós temos que fazer? Estimular essa pessoa a ir conversar com arquiteto, engenheiro, médico, advogado, sabe? Arruma essas pessoas ao seu redor para ela, sabe, ter essa vontade de dentro dela, a partir dela. E aí ela começar a ver assim, peraí, puxa vida, eu quero fazer o ITA. Para fazer o ITA, eu preciso fazer o cursinho tal, eu preciso estudar. Ou seja, discutir bastante a estratégia, como que faz para conseguir realizar o que você quer. Então, por exemplo, eu quero entrar no... Eu fiz doutorado na Faculdade de Administração da USP. Eu queria entrar no doutorado. Tá bom, eu quero mesmo? Quero. Discutir com muita gente. O que é, como é que é, qual é a rotina, o que a gente aprende, o que a gente não aprende, por que é bom, por que é ruim. Conversa, 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 conversa. Uma hora tá bom, agora eu vou entrar. Primeiro ano eu fiz e fiz para passar, mas não consegui passar. Tinham 5 vagas, eu fui a 6ª vaga. As pessoas do processo falaram, Roberto, você é o 6º e a gente está pedindo mais uma vaga para recursos humanos. Não saiu essa vaga, eu fiquei lá de fora. Só que aí eu entendi como que era o mecanismo. Aí eu percebi que eu tinha que ter um projeto de pesquisa muito bem estruturado. Eu percebi uma série de coisas. E o que eu fiz? Eu contratei um orientador que me ajudou a organizar meu projeto de pesquisa. Então, quando eu fui entrevistado, as pessoas viram que eu não estava lá interessado em alguma coisa. Eu estava interessado em fazer a pesquisa sobre gestão de crise nas empresas. Ter essa estratégia é fundamental para você ter a solidez do projeto. Aí você tem que conquistar aliados. Então, eu vou contar para você. Hoje em dia, quando eu estruturo uma meta, por exemplo, eu estou entrando no mundo digital. Por quê? Por conta disso, eu consigo falar com vocês ao vivo, com possibilidade de a gente estar participando, estar discutindo. E eu tenho que pensar assim, quem são as pessoas? Então, eu quero ser um expert no mundo digital. Legal. Então, quem são os especialistas? Legal. Onde que eles ensinam? Legal. Quem pode me levar até esses especialistas? Quem sabe mais sobre esses especialistas? E eu gosto muito de usar um conceito que eu aprendi com Al Rice no livro The Sense Horse, O Senso do Cavalo. O nome do livro em português é The Sense Horse. E o The Sense Horse, ele fala o seguinte, aonde você vai chegar na sua vida depende de 2 fatores. Da sua competência, a gente precisa ser muito competente, e do cavalo. Ou seja, eu preciso ter alguém que me leve até onde eu quero chegar. Eu preciso de alguém que me apresente.
Então, hoje, então, por exemplo, vamos pegar o Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello, ele é considerado um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Aí o pessoal fala, mas por que ficou essa imagem? Porque o Rubinho, ele não soube escolher um belo cavalo. Eu não, quando ele estava começando a carreira, ele tinha a oportunidade de ser o segundo piloto da Williams ou o primeiro da Jordan. O que ele fez? Ele escolheu um cavalo errado, a Jordan. Como era uma equipe nova, despreparado, o que aconteceu com o carro? Quebrava sempre. Então, ele criou uma imagem eterna de que o carro quebra sempre na mão do Rubinho, portanto, de que ele é um piloto lento. Isso marcou a carreira dele. Então, hoje em dia, quando eu quero criar um projeto, quando eu quero realizar um objetivo, eu monto a estratégia e a próxima pergunta é o seguinte: quem vai me levar aonde eu quero? Então, vamos imaginar que eu queira apresentar um projeto para um ministro, ou eu quero apresentar um projeto para um grande empresário que eu não conheço. Então, o que eu paro e começo assim, puxa, eu conheço fulano, fulano, fulano. Deixa eu ligar para eles e ver se eles conhecem esse empresário. E a partir daí, essa pessoa me leva. Vê, quando você está no conceito de cavalo, então, por exemplo, é importante você sempre ter um belo cavalo. Ele vai te levar onde você quer. Agora, você tem que ser um belo jockey. Não adianta você ser um grande, sabe, ter um belo cavalo, um belo carro, se você é um piloto desajeitado, incompetente. Você tem que ser um grande jockey. Um exemplo para mim marcante foi nos Beatles. O Beatles tinha um baterista chamado Pete Best. Pô, o Pete Best está nos Beatles. Todo mundo, inclusive o Pete Best, sabia que o Pete Best tocava mal. Pô, você está no Beatles, você ama os Beatles. Se sou eu arrumo um professor de bateria e tenho aula 5, 6, 7 vezes por semana. Por quê? Porque eu vejo que o Paul McCartney está crescendo, eu vejo que o John Lennon está crescendo, eu vejo que o George Harrison está crescendo e eu vejo que eu estou ficando para trás. Sabe, chega uma hora que o cavalo te joga para fora. E a culpa não é do cavalo te jogar para fora, porque o cavalo está num ritmo forte. Então, esse ponto é fundamental. Quer dizer, alguém que me ajude a sair, a mergulhar. E aí, gente, você precisa colocar o seu coração. Nessa hora, quando a gente está numa luta, sabe, é coração. Eu, às vezes, olho gente e falo assim, é que eu estou cansado, é que eu não dormi direito. Sabe, os guerreiros, os campeões, eles colocam o coração no que eles fazem. Sabe, não tem esse negócio de sono, não tem esse negócio de fome, não tem esse negócio de cansaço. Sabe, frequentemente não tem esse negócio de dor. É por isso que a gente vê um Stephen Walks, que tem aquela doença que o deixa tetraplégico, e ele continua produzindo. Putz, ele tem tudo para falar, ai, que eu estou fraco, ai, é que eu estou cansado, ai, é que eu não tenho condições de estudar. Pô, o cara vai atrás, se mata, busca, batalha para que eles consigam, sabe, para que ele consiga fazer essa superação. Então, eu gostaria de colocar para você o seguinte: põe o coração no bico da chuteira, sabe? Supera. Eu vejo assim, para mim, eu frequentemente escuto pessoas falar assim, é que eu estou lotado. Eu falo, cara, você é louco? Como que você está lotado? O que você faz? Né? Aí a pessoa, quando ela para e olha, assim, ela faz reunião de 3 horas. Gente, reunião é de 30 minutos, 40 minutos, sabe? Reunião. Não estou dizendo almoço de negócio, não estou dizendo almoço com amigos, jantar com amigos, né? Quando eu estou tocando com a minha banda lá no Bar Dinossauros, eu fico lá curtindo, não tem hora para terminar. Agora, eu estou lá na editora, estou no Instituto Gente, eu estou no Material de Campeões, gente, reuniões de 30, 40 minutos. Por quê? Porque a gente precisa ser breve.
Às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Pô, Roberto, eu queria poder falar 2 horas com você. Vamos fazer o seguinte, conquista as 2 horas. Porque aí você vai poder aproveitar o seu tempo. Sabe, as pessoas falam assim, tempo é dinheiro, né? Eu acho que elas não pegaram a essência. Tempo é vida. Quando você desperdiça seu tempo, você está desperdiçando sua vida. E sempre, aí tem a ver com a minha infância, com a minha educação, com o que eu aprendi do meu pai, com o que eu aprendi com a minha mãe, é confiar em Deus. A gente foi muito pobre na infância e eu lembro que meu pai sempre, no dia de Nossa Senhora da Aparecida, ele pegava a gente, no começo era em ônibus, eu lembro que a gente era criança e ia no ônibus. Depois que eu fiz uns 8, 9 anos, ele tinha um jipe, metia a gente no jipe de manhã, a gente saía de Santos e ia para Aparecida do Norte, sabe? Levava coxinha de frango, coxa de frango com farofa, com sanduíche, a gente comprava guaraná e a gente ia lá rezar. E sabe o que meu pai falava? Nós precisamos agradecer tudo que a gente recebe de Deus. E às vezes a gente estava numa pindaíba, numa dificuldade extrema, né? E ele falava, a gente precisa agradecer. Você rezou para agradecer? Né? Porque a gente aprende a rezar para pedir. Eu acho legal, reza para pedir. Eu sempre rezo para pedir. Quando aperta o cinto aqui, eu vou e rezo. Eu sou um sujeito que às vezes eu estou no aeroporto, lá sentado, estou lá, Pai nosso que estás no céu, santificado. Ave Maria, cheia de graça. Tá? Peço. Agora, também é importante a gente agradecer. Também é importante a gente celebrar, sabe? Se celebrar cada vitória. Porque, sabe, quando a gente para de celebrar, né, a luta para de ter graça. Né? Assim, eu vejo que muito vendedor, por exemplo, ele não tem alegria na vida. Né? Ele não põe assim, vou levar meus filhos na Disney. Pô, como ele não. Ele fala assim, para que eu vou acordar cedo? Para que eu vou oferecer meus produtos, sabe? Porque ele não tem alegria de viver, não tem o prazer de viver. Conforme eu digo, ele não tem aquela história do louco por viver que a gente fala no livro. Né? Então, se você quer meta, se você quer sucesso, se você quer resultado, é importante você também colocar resultados afetivos, resultados de vida, resultado legal. E muita gente fica simplesmente perdida porque não se dá ao direito de ter esse prazer. Bom, agora eu quero deixar para vocês essa questão da possibilidade de perguntas. Então, o Igor está aqui do meu lado, ele vai ficar mexendo o negócio aqui para aparecer as perguntas. Vamos aproveitar e responder as perguntas de vocês. Fiquem à vontade, vamos responder mais 10 minutinhos de perguntas para a gente dar oportunidade para todo mundo. Quem é o primeiro? Antônio Carlos, deixa eu contar para você uma coisa. Isso, você está falando que às vezes o negócio não está dando certo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Peter Drucker, ele falava uma frase que era muito legal. Ele falava o seguinte: as pessoas não fracassam, elas desistem antes de dar certo. Então, deixa eu falar para você sabe, uma característica da vida. As coisas dão errado antes de dar certo. Raramente as coisas dão certo logo de cara. Eu vou dar um exemplo para você na minha vida de palestrante. Antigamente, estou falando de antigamente 1980. Em 1980, não tinha essas palestras que hoje a gente vê, essas palestras empresariais, profissionais, que vão 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas. Né? Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer palestra em Estádio Azteca para mais de 50.000 pessoas, para empresas de marketing multinível. Lá atrás.
Então, o que, que acontecia? As palestras eram palestras para diretores, palestras para gerentes, e eu era bom de falar para 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Até que começaram essas palestras para 500, para 1.000 pessoas. E o pessoal do IBAP, o Zé Roberto, não sei onde que eles estão, mas eles foram muito importantes na construção desses eventos. Eles gostavam de um livro meu chamado Sem Medo de Vencer. Então eles chegaram para mim e falaram assim: Roberto, você consegue na editora Gente o livro Sem Medo de Vencer com 30% de desconto? Porque a gente quer fazer um evento com os melhores palestrantes do Brasil, com vários palestrantes do Brasil, e nós vamos chamar de Sem Medo de Vencer. Eu já era o presidente da editora Gente, negociei 30% de desconto, 500, 600 livros. E aí falaram uma série de palestrantes. Marco Aurélio Viana, Marins, Bevenuti, palestrantes sensacionais, que eu nem imaginava que existia tanta gente sensacional. E eu fui para lá e eu fiz a minha palestra. Quando eu fiz a minha palestra, eu percebi que eu estava perdidão. Por quê? Porque eu estava acostumado a falar para 30, 40, 50 pessoas, não estava acostumado a subir num palco, auditório lotado, diretores, gerentes de grandes empresas. Terminou o evento, uma semana depois, o pessoal do IBAP mandou a avaliação dos palestrantes. Mandou a avaliação para todos os palestrantes. E eu estava curioso como tinha sido minha performance. Dos 8 palestrantes, eu fui o 7º colocado. Eu só perdi para uma palestrante que era péssima, era ruim, 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 ruim. Então, quando eu me vi, eu tinha sido um terapeuta sensacional. Eu cheguei a ser terapeuta de presidente da República, ministro, governadores, celebridades, tudo. Aí eu fazia essas palestras para grupos pequenos. Eu era o The Best. Aí eu fui fazer palestra para grandes grupos. Pô, eu fui o pior, o segundo pior colocado. Eu fiquei arrasado. Eu falei, pô, eu não tenho talento para isso. Isso bateu. Aí eu, a minha voz falou assim, você não dá para isso, você não dá para isso, você não dá para isso, você não dá para isso. Eu falei, pera, eu vou dar para isso. Aí eu contratei um produtor chamado Miguel Filhage. Miguel me trabalhou no palco, me ajudou a me soltar, me ajudou a organizar a minha mensagem e foi embora. Então, deixa eu falar para você. Às vezes, você faz de errado, de errado, de errado, de errado, e o que falta? Falta uma bela orientação, falta uma bela dedicação, uma bela disciplina para você ter o resultado que você precisa. Estou aqui com uma pergunta. Estou em um momento que acabei de receber uma proposta de emprego, só que vou ter que mudar de cidade, deixar minha mãe, irmã, sobrinho por um lado, pois estou desempregado há 6 meses. O outro será a saudade. Gente, não tem nem o que pensar. Você está desempregado há 6 meses. Aquela música do Gonzaguinha é fundamental. Vê, o homem sem um trabalho, ele fica pela metade. Então, gente, não pode se dar o luxo de falar não vou porque eu vou ficar com saudades. Tá? É a mesma coisa do que jogador de futebol brasileiro, né? Que vai, não consegue dar certo, e fala assim, senti saudade da feijoada, senti saudade do samba. Bom, precisa definir o que você quer da sua vida. Geralmente consigo alcançar as minhas metas, mas antes sofro muito, sempre minha derrota antes. Isso me atrapalha muito com minha equipe, pois tenho de demonstrar segurança. Essa ansiedade já me rendeu 4 úlceras. Como vencer isso? Bom, gente, quando começa a ter somatização intensa, como úlcera, eu vou falar uma coisa assim bem objetiva. Procura uma terapia.
Procura uma terapia para você ver o que está lá dentro de você. Às vezes as pessoas ficam com medo de. Às vezes as pessoas ficam com medo de ter sucesso. Às vezes as pessoas têm uma ideia assim de vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E aí elas passam a ter uma vida que não agrega muito. Então, é fundamental você saber o que passa pela sua mente. Vamos lá, 10% do meu sucesso eu devo a ter tido boas psicoterapeutas. Eu, inclusive, dedico o livro novo, Louco por Viver, para 3 terapeutas, para o Zé Gaiarsa, Roberto Freire e a Maria Isabel Fischer, que foi a minha primeira terapeuta lá de Santos. Eu era um sujeito muito inseguro, muito introvertido, muito tímido e que tinha uma autoestima muito baixa. Foi muito importante essas pessoas me ajudarem a organizar minha cabeça, acreditar em mim, saber que eu podia ir mais além, sabe assim. Eu acho até engraçado. Eu vou ter agora, no final do mês, um churrasco de 35 anos de formado. Né? E a maioria dos meus colegas, eu nunca fui de festa de celebração de aniversário e esse ano eu vou conseguir ir. E eu fico assim, fico me perguntando como que aqueles meus amigos de faculdade que viam um cara inseguro, introvertido, tímido, o que eles devem de pensar, né, de falar assim, cara, esse cara ficou famoso fazendo palestra para milhares de pessoas, escrevendo livros, como que ele se soltou? Muito disso foi porque eu investi em psicoterapia. Roberto, ao ouvirmos nosso coração, como saber se ele está nos sinalizando a escolha correta? Legal. O coração ele é bom para te dar aquele. Né? Depois você precisa. É que nem a intuição. Então eu tenho uma intuição. Puxa, seria legal eu estudar aquele negócio lá na Índia, na Babilônia. Legal, agora deixa eu ver se lá tem o que eu preciso. Então, o coração da gente é importante para dar uma dica para a gente. Então, sei lá, por exemplo, você namora um sujeito, super boa praça, já namora há 10, 20 anos, sabe? Só que o teu coração fala, pô, eu não quero casar com ele. Não é ele a pessoa que vai me fazer feliz. Não é por ele que eu tenho vontade de chegar em casa mais cedo. Precisa parar, olhar, ver o que está acontecendo de verdade. Né? Porque eu vou falar para você, quando eu deixei meu coração de lado, eu passei por uns maus bocados. Não quer dizer que sempre você deixar o coração de lado é errado, mas vai dar mais trabalho. Respeita seu coração, sabe? E principalmente tenha coragem para deixar o passado para trás. Vê, eu era médico e cirurgião. Embora assim, eu fiz cirurgia porque no tempo da faculdade eu precisava de dinheiro, cirurgia era uma maneira fácil, uma maneira acessível de eu conseguir uma verba legal. Mas eu tinha convite para vir assistente de cirurgia na faculdade. Mas chegou uma hora que eu falei, não é isso, eu quero ser terapeuta. Aí eu era terapeuta de consultório, uma hora eu falo assim, não, eu preciso escrever. Aí, né, demorou 10 anos para eu falar, eu sou escritor. Aí eu falei, não, o mundo está pegando fogo, eu preciso atingir mais pessoas. Aí eu fui para as palestras. Então, tem uma hora que o coração da gente fala, é hora de você ir para o próximo momento da sua vida. E aí a gente tem que saber tomar um banho legal, acertar o que a gente vai colocar dentro da mochila, colocar a mochila nas costas e sair caminhando. Bom, tem uma pergunta aqui, como que deve de encarar, agir com um gerente que comete assédio moral e sexual? Deixa eu falar para você, gente, quando não tem ética, não dá, acabou, não dá. Então, deixa eu falar para você, demite esse chefe, sabe? Demite esse chefe e vai para outro emprego, vai para outra empresa. Se você achar que é o caso, chama um advogado para
para processar esse sujeito, para ele saber que não pode ficar fazendo besteira. Na nossa página do Facebook, eu estou começando um movimento junto com especialistas de marketing digital, palestrantes, e para a gente, um movimento chamado Grita Bem Alto. Muitas vezes eu vejo a população brasileira agindo que nem aquela adolescente, sabe, miserável, né, que é violentada pelo padrasto. O padrasto vai, espanca a mãe, espanca ela, e chega bêbado, espanca as duas e violenta a filha, a enteada. Aí a menina olha para a mãe, vê a mãe fraca, vê a mãe com medo de apanhar, vê a mãe com medo do sujeito ir embora e elas não terem comida em casa. Aí a menina fica com medo de falar para o padrasto que não. Aí a menina abaixa a cabeça e permite que o padrasto a violente sexualmente. Sabe, primeiro é um estado dessas coisas da gente não perder a confiança nas instituições. Mas eu quero dizer para você, a gente precisa gritar e gritar bem alto. Olha, não quero, não aceito. E eu estou feliz de ver essa moçada nas ruas falando, olha, chega, não quero mais ver você me violentando, sabe? Seja sexualmente, seja moralmente. E isso é importante, né? O corrupto, ele não é uma pessoa que simplesmente rouba o dinheiro, ele rouba a democracia, ele mata pessoas nos hospitais, ele mata pessoas, sabe, facilitando os assassinatos, porque a polícia não tem recursos para funcionar. Então, deixa eu falar para você, nós precisamos gritar bem alto. Vamos mais uma aqui. Tá. Olha, uma pergunta: seria correto afirmar que a positividade atrai bons resultados e que, se celebrados, atraem mais bons resultados? Olha, sem dúvida alguma, sabe? É fundamental a gente ter uma atitude positiva na vida. Vê, eu não vou dizer uma atitude ilusória, aquela atitude assim que eu vejo de muito psicólogo do esporte que chega para o time e fala: vamos lá, você é forte, vocês são ótimos, né? É complicado. Eu não sei o que vai acontecer no jogo do Tahiti contra a Espanha, mas por mais motivado que o Tahiti esteja, não vai ganhar da Espanha. Então, não é que tudo vai dar certo porque a gente pôs na cabeça que vai dar certo, sabe? As coisas vão dar certo se a gente determinar o objetivo, construir a estratégia, desenvolver uma competência e trabalhar forte para isso. Então, nesse sentido, essa atitude de autoconfiança, sabendo que você vai ter que superar desafios, ela vai criar os resultados para você. Gente, uma super honra, um super prazer, uma super delícia estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa participação. Essa conversa está sendo gravada. Amanhã o pessoal da Editora Agente vai enviar para todo mundo. Algumas pessoas que estavam cadastradas acabaram não entrando e nós vamos deixar aberto para vocês poderem curtir, aproveitar e, inclusive, passar para outras pessoas. O livro Louco por Viver já está nas livrarias, por favor. Pode, se estiver gostando, divulgue. Se não estiver gostando, mande um recado para mim lá no Facebook. A gente sempre tem a chance de corrigir na próxima edição. E tem uma atitude forte perante a vida, forte, tá? Vou falar para vocês, a vida bate pesado em alguns momentos e a gente tem que sempre levantar a cabeça e falar: manda mais, eu estou achando pouco. Um grande abraço para você.